Mauro Cid entregou tudo. No primeiro dia de interrogatórios no STF, o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro revelou que o ex-presidente quis manter apenas Alexandre de Moraes preso na minuta do golpe. Afirma que fraudes eleitorais não foram encontradas. A ideia de romper com a democracia, segundo ele, ganhou força logo após o segundo turno das eleições. E diante de Moraes, Cid gaguejou, hesitou e não conseguiu esconder o nervosismo. Um depoimento tenso, revelador, e que pode selar o destino de Bolsonaro e da cúpula militar. Se inscreva no canal para ver mais conteúdo sobre isso e vamos para o vídeo. E também é que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha certeza que encontraria uma fraude nas urnas eletrônicas e por isso precisava de um clamor popular para reverter a narrativa. Que o ex-presidente estava trabalhando com duas hipóteses. A primeira seria encontrar uma fraude nas eleições e a outra, por meio do grupo radical, encontrar uma forma de convencer as Forças Armadas a aderir a um golpe de Estado. O senhor confirma essas declarações? Sim, senhor. Não era algo tão explícito assim, né? Tanto que eu comentei que foi a minha visão dos fatos, do que estava acontecendo. Né? Sempre se teve a ideia que pudesse, até o final do mandato, aparecer uma fraude real nas urnas. Tanto que em todas as minhas mensagens que foram, né, abertas aí por parte da investigação, todas elas eu falo que não foi encontrado nenhuma fraude, que tudo ficou no campo da estatística, que de certa forma não ia acontecer nada. Até porque não tinha apoio dos comandantes militares e não tinha subsídio de ter encontrado uma fraude ou algo que pudesse ser o estopim de algo. Em alguma dessas reuniões, em algum momento, após as eleições, até o dia 31 de dezembro, algum comandante, algum ministro, algum assessor apontou alguma fraude real nas urnas eletrônicas? Não, senhor. O que aparecia eram estatísticas, né? Os dados eram tirados aí do próprio site do TSE, trabalhados em computadores para tentar achar alguma coisa que pudesse levar a uma fraude, mas não se conseguiu comprovar nada. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. O general Freire Gomes narrou ao senhor também qual foi a conduta do brigadeiro Batista Júnior? Ele comentou que o brigadeiro Batista Júnior já cortava qualquer tipo de conversa nesse sentido. Ele já não queria conversar, ele já não de certa forma, ele não queria nem ouvir nenhuma opinião, nem nada. Ele já cortava de vez. O ministro da Justiça, o de réu Anderson Gustavo Torres, participou de alguma dando assessoramento jurídico? Não, senhor. Eu lembro do ministro Anderson Torres uma vez só na Alvorada, nesse período de 8 semanas pós-eleitoral. Ele quase não foi lá. Foi uma vez ou duas no máximo. Mas não para tratar não, senhor, não para reunião. Sim, senhor. Não era algo tão explícito assim, né? Tanto que eu comentei que foi a minha visão dos fatos, do que estava acontecendo. Né? Sempre se teve a ideia que pudesse, até o final do mandato, aparecer uma fraude real nas urnas. Tanto que em todas as minhas mensagens que foram, né, abertas aí por parte da investigação, todas elas eu falo que não foi encontrado nenhuma fraude, que tudo ficou no campo da estatística, que de certa forma não ia acontecer nada. Até porque não tinha apoio dos comandantes militares e não tinha subsídio de ter encontrado uma fraude ou algo que pudesse ser o estopim de algo. Comentou. Mas eu participei muito pouco. Mas a pergunta do procurador-geral é se era comum essa conversa recreativa de intervenção militar, ruptura... Não. Isso de intervenção militar, que estava sendo pedido na frente dos quartéis, isso ficou mais em voga depois do segundo turno. Antes disso, por mais que tivesse aquelas manifestações, o pessoal com cartaz 142, as Forças Armadas nunca deram bola, nunca absorveram aquilo ou se preocuparam com aquilo. Isso tomou um tamanho maior, né, com as manifestações na frente dos quartéis.
E para você, o que achou do depoimento de hoje do Mauro Cid? Você acredita que ele falou tudo o que sabe ou ainda está protegendo alguém? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Ela é fundamental nesse momento. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar acompanhando tudo sobre os próximos interrogatórios dessa trama que pode mudar os rumos do país. Eu sou a Central das Notícias e até o próximo vídeo.